Olá pessoal, eu tô aqui para gravar esse vídeo para os meus alunos dos primeiros anos, primeiro A e B. Com as outras turmas, eu marquei uma reunião online e a gente conseguiu encerrar as aulas formalmente. Com os primeiros não conseguimos, porque o conteúdo foi tanto que até na última aula a gente teve aula mesmo. Então, eu queria fechar esse ciclo com vocês. Dizer que foi um prazer trabalhar com vocês, ainda que o nosso contato tenha se dado mais de maneira remota do que pessoalmente, né? Nós tivemos poucos encontros pessoalmente. Eu até brinco se eu encontrar algum aluno na rua, o nome eu sei de todos, mas talvez se eu encontrar algum, talvez eu não os reconheça, porque o nosso contato presencial foi muito pouco. Infelizmente, nós vamos voltar às aulas de maneira remota também, ao contrário do que imaginávamos, né? O plano era voltar o segundo semestre presencialmente, mas conforme os últimos decretos, não voltaremos. Mas eu tenho fé que ao longo do segundo semestre tudo se resolva e a gente volte às aulas presenciais. No mais, eu gostaria de agradecê-los pela participação, principalmente na participação nas aulas online. Eu tive um comprometimento muito grande dos primeiros anos nas aulas online, nas entregas dos trabalhos também, e o interessante é que houve uma evolução. Na A1 teve um monte de atraso, eu deixei um recadinho lá no Classroom. Na A2 tivemos pouquíssimos atrasos, na A3 quase nenhum, raríssimos atrasos nas entregas de trabalhos referente às notas. E como vamos voltar de maneira remota, a única certeza que eu tenho, que eu posso dar para vocês, é que eu continuo na instituição, vou dar aula semestre que vem na FASP, não sei ainda se vou estar com uma turma de vocês. Terça-feira a gente vai ficar sabendo certinho, a nossa coordenadora tá dividindo as aulas, tudo certinho, com muito carinho, com muito zelo. E na terça-feira vai ser divulgado qual professor vai ficar com qual matéria e com qual turma. É claro que a gente tem mais ou menos uma noção já, mas não tem certeza de com qual matéria, com quais turmas a gente vai ficar. Mas um pedido que eu gostaria de fazer para vocês, eu estando com vocês ou não, no semestre que vem, que sirva para todas as disciplinas. Eu gostaria que vocês realmente se preparassem para a aula online, que vocês tivessem um rigor no horário da aula. A aula começa às 7 horas, que 7 horas vocês estejam prontos, preparados para assistir a aula. Arruma um cantinho na casa de vocês. Eu sei que alguns têm filhos, outros têm família grande. Aqui em casa não é diferente, vocês já viram em algumas aulas, um ou outro filho meu invade uma aula minha, mas a gente resolve tudo rapidinho, né? Não causa grandes transtornos. Mas eu tenho um ambiente para dar a aula para vocês. E vocês têm que ter um ambiente para assistir às aulas. Vocês têm que estar preparados para assistir. Criar um ambiente para assistir às aulas online. Quando as aulas são presenciais na faculdade, vocês não têm que chegar do serviço, tomar banho, jantar, se arrumar e se locomover até a faculdade. Alguns aqui dentro de Rolim mesmo, outros de outra cidade, tem que pegar um ônibus. E vocês têm esse compromisso, tem o horário da aula. Então, o nosso horário da aula online, que vocês tenham esse compromisso, que vocês tomem banho, jante, se arrumem, se organizem, peguem o material da aula do dia, peguem caderno e caneta para anotação e estejam realmente preparados para a aula. Porque o que eu senti falta nesse semestre? Eu senti falta porque eu costumo fazer uma analogia. Um humorista, ele precisa de aplausos, de risos, para ele ter incentivo, ânimo para continuar. O professor, pelo menos eu preciso de olhos atentos para eu me motivar a dar aula para vocês. Então, quando a gente está numa aula presencial, eu estou andando pela sala, eu estou olhando para vocês,
eu vejo o feedback de vocês pelo jeito que vocês olham. Eu sinto o feedback de vocês. Se vocês... Quando eu falo que eles atrapalham. Tem, pede lá pra maninha lá no quarto. Quando eu tô na aula presencial, eu sinto esse feedback de vocês. Pelo olhar de vocês, eu sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Eu consigo nivelar a minha aula. E eu preciso desse feedback na aula online também. Eu preciso do olhar de vocês. Eu não posso me sentir dando aula para um celular. Eu quero sentir dando aula para as pessoas. E alguns alunos colaboram com isso, abrem a câmera, abrem o microfone, falam, mas a grande maioria não. Na maioria das vezes eu dou aula online, mas é como se eu estivesse dando aula para o celular. Então eu gostaria que nas minhas aulas, semestre que vem, vocês se preparassem para assistir a aula. Pode fazer, gente, igual eu tô aqui, tá? Eu arrumei uma blusinha aqui, mas aqui embaixo eu tô com o pijama que eu acordei. Faz igual era o telejornal de antigamente. O jornalista ficava lá, o âncora ficava lá atrás da bancada. Reza a lenda que eles só se arrumavam daqui pra cima também. E é assim que eu faço, eu só me arrumo daqui pra cima, daqui pra baixo eu tô de pijama. E pode ser assim vocês também. Mas vocês têm que se preparar para assistir a aula, tá? Tem que criar um ambiente oportuno para o aprendizado. Então, para que eu possa falar, pessoal, fechem o microfone e abram as câmeras. E eu poder olhar para vocês e eu poder ver vocês atento às minhas aulas. Porque normalmente quando a gente pede para abrir o microfone, tem aluno jantando, tem aluno deitado na cama, tem aluno deitado no sofá. E esse não é um ambiente, ela vai achar, filho, esse não é a maneira mais propícia para a gente estudar. Eu costumo usar a minha filha como exemplo. Minha filha tem 8 anos e ela tem aula todos os dias de manhã, às 8 horas da manhã. Todos os dias ela levanta cedo, ela toma banho, ela toma café, ela prende o cabelinho dela, ela arruma o material dela e 8 horas ela está pronta para assistir a aula, com aquele rigor das aulas presenciais. E é isso que vocês têm que ter, o rigor das aulas presenciais. Porque eu vejo muitos alunos, isso não estou falando do primeiro, estou falando dos alunos em geral, de todas as instituições, questionando aula presencial, aula EAD. Eu vejo que esse nosso sistema é um sistema diferente, não é o presencial, mas também não é o EAD tradicional que a gente conhece, que é aquela aula padrão, montada, divulgada para todas as instituições. Não, é uma aula que eu e todos os professores prepara exclusivamente para vocês. E a gente está aqui online, em tempo real, disponível para vocês. Vocês podem abrir o microfone ali e fazer a pergunta. Então, esse sistema não é o presencial, não é o que gostaríamos, mas também não é o EAD tradicional. Então, a gente não pode comparar esse sistema de aula que nós estamos tendo com o EAD. E eu acho que o que falta é só isso. Eu acho que o primeiro semestre foi o suficiente para a gente se adaptar, e já estamos adaptados. Agora é só a gente ajustar algumas coisas e fazer esse negócio dar certo de verdade, para a qualidade do ensino não cair. E nós, do direito, somos privilegiados, gente. Tanto nós, professores, como vocês, alunos. Direito é uma das disciplinas mais fáceis de se adaptar a esse sistema. Porque o que eu aprendi ao longo de alguns anos estudando direito? Que direito é você se debruçar em cima da doutrina, ter o vadimeco ali do lado, que hoje nem precisa mais, hoje é o aplicativo do celular para acompanhar a lei seca, e estar atento às jurisprudências. É leitura, leitura e mais leitura. E o professor é o mediador disso tudo. O que eu vou fazer? O que o professor faz? O professor mostra o caminho para vocês. Então, isso de maneira remota é muito fácil,
para a gente fazer, para a gente dar essas aulas online e para vocês assistir. Então, nós do Direito, eu digo com propriedade que nós fomos, de todos os cursos que a instituição oferece, nós fomos o que ficamos mais confortáveis nesse sistema, tá? Mas era só para dizer um até logo, que semestre que vem a gente vai se ver com certeza, convidá-los para assistir a live do professor Tiago, terça-feira, as famosas lives do professor Tiago. Espero vocês todos lá, que lá vai ter também divulgar qual professor vai ficar com qual turma. E do mais, agradecer. E espero que, sinceramente, eu tenha, de alguma forma, contribuído com o conhecimento de vocês e que a gente possa se encontrar aos longos desses 4 anos e meio que será a vida acadêmica de vocês na faculdade, tá? Então, até logo!